Você é daquelas pessoas que tem dificuldade em dar sua opinião? Você tem receio de entrar em um conflito? Sempre que você acredita que vai entrar em um conflito, você fica nervoso? Você fica ansioso? Então, padrões de obediência, eles são implantados em diversas situações. Talvez o que você esteja passando hoje, principalmente, né, em sua vida, seja pessoal, profissional e tudo, tenha sido um padrão de obediência excessiva instalado em você. Porque o comportamento, ele chega de um jeito, ele é um padrão, tá? E que a partir do momento que a gente entra em contato com a nossa história de vida, a gente vai aprendendo as características que moldam aquele padrão. Então veja só, vou trazer uma história para vocês. Talvez muitos se identifiquem aqui, porque é uma história, né, de um padrão comportamental de obediência excessiva e que isso traz muito prejuízo para a pessoa. Então, Ana, né, nome fictício, ela chega com uma situação de extrema ansiedade no setor de trabalho, porque ela não está conseguindo se expressar, dar sua opinião, e é um setor em que realmente precisa muito fazer isso. Então, no decorrer da sua história, Ana relata que quando ela convivia, né, desde criança com o pai e a mãe, o pai ele tinha um padrão rígido de comportamento e fazia com que os filhos todos tivessem grande obediência. Então, essa obediência, ela era reforçada de forma positiva sempre que Ana fazia. Então, sempre que Ana, desde criança, tinha um padrão de comportamento de obediência, né? Ela recebia elogios do pai. Na frente das pessoas, os pais diziam: a Ana nunca me deu trabalho. A Ana é uma filha excelente, é uma filha muito obediente. Tudo que a gente pede, a Ana faz. Então, esse elogio na frente das pessoas, as pessoas dizendo, né, confirmando: eu queria ter uma filha assim como a Ana, fazia com que esse padrão de comportamento de obediência excessiva fosse cada vez mais solidificado dentro de Ana. Então, Ana começou não só a partir da visão do pai, né, fazendo esse reforçamento, mas quando Ana tentava fazer algum comportamento de autonomia, alguma ação em que ela viesse dar a opinião dela, em que ela viesse fazer uma coisa por conta própria, ela também tinha do outro lado, né, a mãe reforçando negativamente ou punindo esse padrão de autonomia que a Ana queria construir. E aí ela dizia: não, isso não é coisa da sua cabeça, você não tem como pensar isso, são suas amigas que estão colocando isso na sua cabeça. Ou, essa desobediência que você fez, tenho certeza que foi influenciada por outra pessoa, porque você não agiria desse jeito. A Ana que eu conheço, a filha que eu conheço, ela não agiria desse jeito. Em outro momento, ela relata de que a mãe dizia: me arrependi de ter te dado estudo para tu ter pegado, ganhado o mundo, ter ido embora, né? Você deveria ter ficado dentro de casa aqui comigo. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver não é a culpabilidade de pai e mãe, porque eles estavam dentro de uma estrutura familiar que queria que Ana tivesse se sentisse segura, né? Tivesse uma boa vida, né? E eles acreditavam que o padrão de obediência era um padrão que iria garantir isso. E a autonomia, eles não conseguiam fazer supervisão dessa autonomia, porque eles também não aprenderam a fazer isso, seria um dos destruidores de Ana. Então, Ana teve esses dois padrões de comportamento na vida dela, estruturados da seguinte forma: quando ela era obediente, ela tinha o apoio do pai, da mãe, os elogios da família, né, dos colegas e tudo mais. Quando Ana tinha alguma atitude de autonomia, pensar por si, dar opinião, fazer alguma coisa contrária, não obedecer, Ana era punida também, ou às vezes ela apanhava, ou às vezes ela era punida com esses discursos que eu trouxe aqui. Então, o que a gente pode ver é que quando Ana chega à escola, ela continua o seu relato, a professora também, ou todos os seus professores, também elogiavam muito a obediência de Ana. Ela era obediente, ela era organizada, era uma pessoa perfeita, né? Sempre dedicada, sempre fazia tudo. Então, isso cada vez mais era elogiado, era reforçado no comportamento de Ana. Então, mesmo que Ana não quisesse ser uma pessoa extremamente obediente, não tinha como, porque todo o contexto em que Ana estava inserido, tanto a família quanto a escola,
eles reforçavam positivamente esse comportamento de obediência. Então, ela tem toda a sua vida escolar, né? Ela cresce, ela vai trabalhar e nesse trabalho ela também é elogiada pela obediência, por atender os prazos, por sempre estar pronta. E ela também é elogiada porque ela não critica, ela não entra em conflito, ela sempre é uma resolvedora, né? E isso começa a causar certos transtornos e prejuízos à vida da Ana. A Ana se casa. Dentro do seu relacionamento, ela tem um parceiro muito bom, né, com ela, um parceiro que também caminha com ela, que tem traços parecidos com o dela, mas que também, quando a Ana tenta falar a opinião dela, quando a Ana tenta ter autonomia, dizer que não quer e tudo mais, ela tem de contrapartida a punição desse companheiro dela em ficar em silêncio, em dizer não quero conversar com você, me recuso a chegar do trabalho cansado e ter qualquer conflito. Então, cada vez mais o comportamento desse parceiro ia, e olha que Ana tentou durante toda a sua trajetória ter sim atitudes de autonomia, né? E ela ainda teve muitas atitudes de autonomia. A questão é que o reforço positivo para o comportamento de obediência era muito maior. E a punição pela autonomia que ela tentava desenvolver também era grande. Então, nessa luta, nesse impasse, Ana acaba, né, desenvolvendo, e é claro, uma ansiedade muito forte, né? Um transtorno de ansiedade já generalizada, porque ela começa a ter em todos os espaços da sua vida pessoal, profissional, familiar. E a Ana relata que essa ansiedade dela se manifesta como um bolo na garganta, né? Fisiologicamente, ela diz que chega a engolir e sentir esse bolo na garganta. E ela começa a dizer, a ter a compreensão de que, bem, isso aí, né, este bolo na garganta são pelas coisas que eu sempre quis falar e eu nunca pude falar. Nunca foi permitido me deixar falar. E aí eu começo a perceber hoje que essa angústia, essa ansiedade que vem do estômago e prende aqui na garganta, ela se materializa por essa necessidade de poder falar e ninguém nunca permitir, né? E agora ela, no setor de trabalho dela, se encontra numa situação bem difícil, porque ela precisa agora ir para o conflito, né? Um conflito que ela evitou a sua vida toda, durante seus 37 anos, ela evitou esse conflito. Só que o novo setor de trabalho dela exige dela este conflito, né? A Ana tem um problema de levar tudo pro lado pessoal, porque ela acredita que porque ela não conseguiu falar, não conseguiu dizer o que era contra e que era discordar, ela sempre se magoa com facilidade quando alguém discorda dela, né? Quando alguém critica algum trabalho dela, e aí mexe muito naquele padrão de comportamento que ela lutou tanto para manter a pessoa perfeita, né, fazendo sempre tudo, obediente, organizada para receber esses reforços. Então, por conta dessa situação que agora está cada vez mais agravando, a Ana vai buscar, né, o processo terapêutico para que ela possa pelo menos descobrir como esse padrão de comportamento foi instalado, né? E também como que ela vai fazer agora daqui para frente para que ela diminua essa angústia e essa ansiedade, que esse silêncio que ela falava sempre assim, eu sempre me sinto amordaçada com a mordaça invisível, né? Então, essa mordaça invisível, né, ela é fruto de todo esse padrão comportamental construído nessa história da Ana. E aí ela chega na situação de dizer como é que eu vou fazer para reverter essa situação. Então, depois de algum tempo, a Ana no processo terapêutico, né, que demorou muitas sessões, ela consegue identificar essa história que eu passei para vocês, de como esse padrão de obediência excessiva, ele foi instalado. Então, e aí em cada momento ela começa a lembrar de mais coisas, ela começa a lembrar de mais frases, né? E aí ela começa a ver que ela permitiu que tudo isso fosse realizado com base nesse padrão de comportamento que ela acredita que para ser aceita pelos outros, que para ser reconhecida pelos outros, ela precisava obedecer. Então, essa evitação do conflito, né?
não dar a opinião, não dizer o que pensa, o que sabe, foi cada vez mais fazendo com que a Ana silenciasse dentro de si. Então, no processo terapêutico, né, foi feito o levantamento funcional desse comportamento, isso que eu passei para vocês, ou seja, cada comportamento que ela fazia, né, era necessário ver a presença, a menção do pai, ou expectativa de julgamento, se haveria naquele comportamento, ou quando ela agia no comportamento de obediência, evitando conflito, né, se isso aliviava a ansiedade dela, se tinha uma aprovação temporária, né, ou uma manutenção do vínculo quando ela agia desse jeito. Então, caminhou-se por aí. Foram desenvolvidos os objetivos terapêuticos, né, que seria aumentar o autoconhecimento sobre esses padrões de obediência que vocês viram relatado na história de vida dela, né, treinar habilidades de assertividade, trabalhar com contingências reforçadoras alternativas à aprovação do pai. Então, o que é que ela ia fazer, né, para que isso não tivesse punição. Quando que ela fizesse ações de autonomia, quando que ela tivesse comportamentos de autonomia, esses comportamentos eram os que deveriam ser elogiados, né? E não punidos. Porque o processo iria fazer o quê? Iria fortalecer os comportamentos de autonomia dela e, ao mesmo tempo que fortalece a autonomia, iria enfraquecer essa obediência cega dela. E aí também foi preciso reestruturar os repertórios verbais, né? Que foram internalizados pela submissão, pelas ideias de submissão. E também foi feito treinamento de autoconhecimento, onde que ela poderia fazer o registro de situações em que ocorre essa obediência desadaptativa. Lembre-se, nós não estamos dizendo que a obediência é algo ruim, mas esse padrão comportamental da obediência na Ana, ele foi instalado de forma desadaptativa, por isso que causa esses prejuízos nela, né? Tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Para isso também foram encaminhados treinamentos de assertividade, tá? De habilidades sociais e assertividade, para que ela também não chegasse desobedecendo todo mundo. Agora que eu descobri que essa obediência cega me causou esse prejuízo todo, agora não vou mais obedecer ninguém, vou desobedecer todo mundo. Então não é essa a proposta. Que em todo o processo terapêutico você precisa ter o cuidado para que não retire um comportamento que estava desadaptado, né? E que causa prejuízo na pessoa, e você faça a extinção dele, até porque a gente precisa saber até que ponto ele é benéfico para a pessoa e até que ponto ele está causando prejuízos para a pessoa. Então, por isso que esse treinamento de habilidades e assertividade, né, através de ensaios comportamentais, como o roleplay dentro da própria sessão, que foi trabalhado com ela, essa modelação dessa linguagem clara, direta, respeitosa, para que ela, no trabalho dela, possa sim dar a opinião dela, né? Mesmo que gere conflito, como que ela vai administrar esse conflito. E aí também foi feito essa exposição gradual, planejando situações em que ela pudesse agir com autonomia, né? E trazendo um reforço positivo dentro dessa situação. Também foi direcionado para ela a avaliação de consequências reais versus antecipada, porque era uma coisa que causava ansiedade na Ana, era o fato dela ficar pensando que se ela dissesse aquilo ali, isso iria causar consequência negativa X ou Y. Então, neste mundo dos pensamentos, da imaginação, ela sempre se recuava, sempre se esquivava de entrar no conflito, porque ela já tinha na cabeça dela estruturado, né, que isso iria trazer consequências tais. Então, também foi direcionado sobre essa questão de fazer uma avaliação dessas consequências reais, né, das consequências antecipadas, ou seja, o que poderia realmente acontecer? Isso é real? Qual a probabilidade disso acontecer? Isso já aconteceu em outros momentos? E aí, também foram aplicados alguns questionários para mensurar a ansiedade dela nesse comportamento, e ao final também foi aplicado para que ela pudesse
ter um feedback de como estava o processo de melhora, vamos usar esse termo assim dela, né, de diminuição desse comportamento que estava trazendo prejuízo e o aumento do comportamento que estava trazendo benefícios para ela, que no caso seria a autonomia. Então esse feedback ele é muito importante, muito interessante, porque o paciente ele vai vendo o passo a passo de como isso aí é trabalhado e como ele está se desenvolvendo. Por isso que essas estratégias, técnicas e instrumentos de avaliação de desempenho, né, de dar um retorno para o paciente sobre isso, eles são extremamente valiosos. E ao final foi feito sim um plano de prevenção de recaídas, né, discutindo as possibilidades de algumas recaídas, como que ela iria enfrentar, e aí um plano de manutenção dessa autonomia comportamental. Então, espero, né, que essa experiência da Ana sobre esses prejuízos causados pela obediência excessiva possam também te ajudar na tua descoberta, no teu caminho ou no teu trabalho também como terapeuta. Então, fica aqui a nossa orientação, né? Espero que curtam, compartilhem, para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse. Até a próxima!